O custo de seguir a Jesus. A palavra de hoje está em Mateus capítulo 8, versículo 19. A Bíblia diz: aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, eu vou segui-lo por onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu quero começar já dizendo algo para você. A decisão mais séria da sua vida não é com quem você vai casar, onde você vai morar, que faculdade você vai fazer, em que você vai trabalhar. São decisões sérias, mas não são as decisões mais sérias. A decisão mais importante da sua vida é: vou seguir a Jesus ou não? Se você decidir seguir a Jesus, você tem que avaliar o custo disso. Há um custo muito elevado para seguir Jesus. Observe que esse escriba chega até ele fazendo promessas, E Jesus dá uma resposta que parece um pouco seca no primeiro momento. Você poderia pensar, como eu talvez pensei, que seria bom, humanamente falando, ter um escriba como discípulo de Jesus. Os escribas faziam parte da High Society, eles eram ali junto com os saduceus, junto com os fariseus, e se Jesus tivesse, por exemplo, um escriba como discípulo, aquilo teria uma repercussão muito grande, ele provavelmente seria mais respeitado por aquela sociedade, teria o favor dos fariseus, dos saduceus, talvez fosse patrocinado por alguma sinagoga, mas teria mais notoriedade, mas Jesus não se empolga com nada disso. Ele responde àquele escriba com uma resposta firme, seca, e não reage euforicamente àquela promessa que o escriba fez. Ele simplesmente respondeu falando sobre o custo de segui-lo. Da mesma forma, nós precisamos avaliar se estamos dispostos a pagar esse custo. E você pode pensar assim: mas eu estou disposto a pagar tudo, a fazer tudo por amor de Jesus, largar tudo, eu canto sobre isso, abro mão dos meus sonhos, dos meus planos. Às vezes isso acaba ficando muito no mundo filosófico. Então, vamos trazer um pouquinho mais aqui para a realidade, para você avaliar se você está disposto. Então, observe comigo. Você estaria disposto a não casar, você que é solteiro, se Jesus te pedisse, tá? Não é, eu estou dizendo que é para todo mundo, mas se ele te pedisse individualmente para você não casar, para que você fosse mais eficiente e mais dedicado integralmente ao ministério, você estaria disposto? Se Jesus te pedisse, por exemplo, para você abrir mão do seu trabalho secular para viver exclusivamente para a obra de Deus, você estaria disposto? E se ele pedisse para você abrir mão daquele concurso que você tanto sonhou para ir para o campo missionário, você também estaria disposto? Se Jesus te pedisse para você abrir mão do convívio dos seus pais, da sua terra natal, para ir para um lugar que você talvez nem conhece, você estaria disposto também a abrir mão de tudo por ele? E se você fosse desafiado por Jesus a vender tudo que você tem para doar para alguém que não merece aos olhos humanos? Se ele te pedisse para você abrir mão de televisão, internet, séries e jogos, enfim, um monte dessas coisas que são muitas vezes distrações, simplesmente para gastar mais tempo de consagração? São apenas alguns exemplos. Você estaria disposto disso, por fazer essas coisas? Porque abrir mão de tudo por Jesus significa, por exemplo, também estar disposto a abrir mão dessas coisas aqui também. O primeiro grande custo que nós precisamos avaliar para seguir a Jesus é se realmente estamos dispostos a abrir mão de tudo por Ele. A Bíblia continua aqui no versículo 21, outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me primeiro ir sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Parece uma resposta insensível de Jesus, mas não é, porque a gente precisa entender o que está acontecendo. O pai daquele discípulo não tinha acabado de morrer e ele teria que ir no cemitério. Não é isso. O que aquele discípulo quis dizer é: Senhor, quando meu pai morrer, deixa eu primeiro viver aqui, cuidar do meu pai. Quando ele morrer e eu sepultá-lo, eu estarei livre para te seguir. Mas o que Jesus queria mostrar é que eu sou a prioridade. Me seguir, me servir é a prioridade. Não adianta você querer fazer todas as outras coisas primeiro e me deixar em segundo plano. Não é assim que funciona. O segundo grande custo para seguir a Jesus é priorizar o chamado dele acima de todas as coisas. Não coloque Jesus em segundo plano. E o terceiro e último grande custo para seguir a Jesus é estar disposto a passar por todas as tribulações e provações advindas de ser um discípulo de Jesus. Jesus nunca prometeu benesses, nunca prometeu uma vida confortável, nunca prometeu riquezas. Isso é o que o falso evangelho prega, porque o verdadeiro evangelho de Jesus prometeu vida eterna com ele, uma vida abundante, uma vida plena, mas não prometeu uma vida de riquezas. Pelo contrário, Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo.
Se você está disposto a seguir a Jesus, avalie os custos. Porque com todo o temor a Deus, eu quero dizer para você o seguinte: se você não for um verdadeiro seguidor de Jesus, do padrão dele, você está perdendo seu tempo. Se você segue Jesus apenas na sua mente, mas não com o seu coração, com as suas atitudes, então, querido, com todo o temor a Deus eu digo, está perdendo seu tempo. Avalie o que é o custo para seguir a Jesus e decida, quero seguir a Jesus ou não. Que o nosso bom Deus nos fortaleça, que Ele nos dê a sobriedade de tomarmos uma decisão séria e nos mantermos firmes nessa decisão até o final. Que Deus te abençoe, me abençoe e tenha misericórdia de nós e nos fortaleça. Amém.